escolher entre essas atividades qual a atividade mais adequada e vai trocar entre essas atividades. Se você ficar fazendo só uma atividade também não é legal. Então tente ter a rotina de horário para fazer e mude entre as atividades para estimular as várias capacidades, as várias dimensões cognitivas, como eu falei, tá? A primeira atividade que funciona super bem é você ter um calendário para o idoso, tá? Um calendário, uma agenda. Ali o que você vai fazer? Primeiro, vai pedir para o idoso anotar os compromissos dele. E aí todos os dias pela manhã você vai criar o hábito com ele ler esse calendário, ele ver qual atividade que ele precisa fazer naquela hora e você deixar que ele faça. À tarde a mesma coisa, pedir para ele olhar nessa agenda, olhar nesse calendário, ver qual atividade ele deve fazer à tarde, porque isso vai estimular. Primeiro que ele vai se sentir autônomo, né, gente? Segundo que vai trabalhar a questão da atenção, a questão da data, ele perde, fica desorientado também ao longo do tempo. Então essa atividade do calendário é legal. Também nessa atividade do calendário, ele pode anotar os aniversários dos familiares, porque muitas vezes ele se esquece, né? E ele fica frustrado com isso. Quanto mais frustrado, quanto mais estressado ele fica, menor as possibilidades da memória dele funcionar. Então, nesse calendário, ele pode anotar os aniversários, ele pode anotar as contas a pagar, e aí você vai continuar auxiliando o idoso, mantendo relativamente a autonomia dele com os compromissos financeiros. As atividades, como eu falei, a rotina diária, ele pode anotar nesse calendário também. Isso é um super exercício cognitivo que, além de tudo, tira essa frustração do idoso de não conseguir estar lembrando dos aniversários, dos compromissos que ele tem. Segunda atividade que funciona praticamente para todos, atividade com música, tá? Você pode pedir para o idoso escrever as músicas, determinada música. Você pode pedir para ele completar as músicas. Você pode digitar, você escrever as músicas com partes incompletas e pedir para ele escrever. Você pode colocar uma música para tocar e pedir para ele continuar cantando. Você mesmo pode cantar e pedir para ele continuar. Também, né, se você já tem uma boa habilidade, enfim, se você canta, que não é meu caso, você pode pedir para o idoso também contar histórias sobre determinadas músicas, ou seja, você resgatar músicas da época da adolescência dele, da época da juventude dele, e pedir para ele contar histórias, o que acontecia naquela época, quem era o presidente, quem você namorava, você já tinha filho, não tinha filho, ou seja, pedir para ele resgatar essa história, porque ele vai estar não somente lembrando da música, mas lembrando de situações passadas também. Outra atividade com jornais, com revistas e com livros. Você pode pedir para o próprio idoso ler, se ele ainda tem capacidade de ler, ou você pode ler para ele. Só isso, por si só, já seria uma atividade. Mas você também pode fazer o seguinte, você pode pedir para ele interpretar o texto, perguntar para o idoso o que ele leu nesse livro, o que ele leu nessa revista, o que ele entendeu, quais eram os personagens dessa situação. E é importante que você veja, que você, enquanto cuidador, analise a quantidade, tamanho de texto que ele pode ler, né? Porque no início da doença pode ser um capítulo de um livro, depois pode ser que seja metade, pode ser que seja um trecho, um parágrafo. Então, tudo isso a gente tem que ir observando até que ponto ele ainda tem capacidade de fazer esse exercício. O grau de dificuldade vai vindo do maior para o menor ao longo do avançar da doença, tá? Outro tipo de atividade, jogos diversos, que a gente só escuta falar sobre jogos, né, gente? Mas tem esse conjunto e tem muito mais atividades que você pode fazer. Então, você pode usar aí dominó, pode usar baralho, pode utilizar jogo de cartas, pode utilizar, que funciona muito bem, a dedanha, né? A dedanha você pode, inclusive, colocar crianças para fazer, jovens para realizar essa atividade com o idoso. A dedanha tem outros nomes, né, gente? Eu conheço como a dedanha, mas é aquele tipo de atividade, por exemplo, que a gente brinca na infância, né? Nomes de cidade com letra tal, nome de frutas com letra tal. Essa é uma brincadeira que promove também o entrosamento entre os familiares, especialmente entre o idoso e as crianças e os adolescentes, mas que pode envolver a família inteira e que está trabalhando aí o resgate de memória do idoso, tá? Então, sempre pensou em jogos, não é só um, só caça-palavras, palavra cruzada, não, são vários jogos. Cada jogo desse trabalha uma capacidade cognitiva, tá?
Outra sugestão, dança. Muita gente não sabe, mas a dança é uma das formas de você trabalhar a questão da memória, tá? Por quê? Porque você tem que aprender os passos, né? 2 para lá, 2 para cá, um passo para frente, um passo para trás. Isso que pra gente é fácil, para o idoso que tem a doença de Alzheimer, não é. Outra atividade também que muita gente não sabe que trabalha a cognição é a atividade física, né? Quando você faz atividade física, você está trabalhando a memória. Então, quanto mais atividade física o idoso realiza, mais chance ele tem de manter as suas memórias, porque o hipocampo vai aumentando. Sexta atividade, a atividade com fotos. Você pode imprimir fotos antigas ou procurar fotos antigas que você já tenham, né? E trabalhar de várias formas com essas fotos. Você pode pedir para o idoso fazer a descrição dessas fotos, o que acontecia naquela época, quem é aquela pessoa que está na foto, o que aquela pessoa representa para ela, o que ela viveu com aquela pessoa, contar histórias, resgatar quem são aquelas pessoas, a história daquelas pessoas, né? Colocar datas, colocar período, estação do ano em que ela tirou aquela foto. Isso também é um bom resgate de memória. Além disso, essa atividade com fotos o que você pode utilizar? Utilizar ela no livro de memória autobiográfica, tá? Gente, uma atividade super legal que eu super indico para vocês e que é muito emocionante, inclusive depois que o idoso falece, né? É o livro de memória autobiográfica. Como que é isso, né? Você, ao longo da doença de Alzheimer, você vai resgatando as memórias junto com o idoso, né? Começa a resgatar a história dele. Você pode fazer isso com as fotos, tá? Você pode pedir para o idoso escrever num caderno, numa agenda, começar a contar a história dele. E aí você pode auxiliar com fotos, tá? Você pedir para o idoso contar como foi a infância dele, com quem ele convivia, onde que ele estudou e ir colocando, vai colocando foto, talvez procurando reportagens, notícias da internet de coisas que aconteciam naquela época, naquele ano. E ao longo da doença, né, o idoso ele vai contando toda a história dele. Essa história, ela vai ficar para você que é cuidador, vai ficar para você que é familiar do idoso. Tenho certeza que você vai descobrir muito mais sobre ele do que você imaginava. E ao longo da construção dessa história, ele vai estar trabalhando a memória dele. Então, assim, a doença vai avançar muito mais lentamente, ou seja, vai avançar lentamente, né? Se você realizar esse tipo de atividade tão lindo que é o livro de memória autobiográfica, tá bom?